Eu comecei a treinar com 13 anos, eu e meu irmão, numa academiazinha de bairro. Daí a gente conheceu o Casquinha, que tinha academia na Moca. Na época pra gente foi tipo sonho, né? Você vê aquela academia enorme, um monte de faixa preta, faixa marrom, que a gente só via no campeonato. E eu lembro que de cara a gente foi lá pedir bolsa pro Casca na época, né? O Casquinha daquele jeitão dele falou, pô, falar todo mundo fala, tem um monte de gente aí que promete, quero ver se vocês vão fazer mesmo. E aí a gente foi fazer a lição de casa, a gente foi pra lá, foi treinar, levava marmita e comendo tatame o dia inteiro, de manhã até saía de casa 8 da manhã, chegava de busão 11 da noite. Pô, o jiu-jitsu ele começou a fazer parte de 100% do meu universo ali, né? Então minha vida, eu comecei a dedicar toda ao esporte. A gente teve uma carreira como atleta ali, uma breve carreira como atleta, ainda nas faixas coloridas. Competimos muito, lutamos bastante competição. E aquilo foi tomando uma proporção maior. A gente começou a se destacar na onde a gente treinava, a levar isso a sério mesmo, como profissão. E aí a gente começou a perceber que a gente tinha uma certa dificuldade de se manter, né? Condução, alimentação, passagem para viajar, começou a ficar meio complexo ali. A vida de um atleta não é fácil, né? É difícil você conseguir patrocínio nas faixas coloridas. E logo cedo a gente começou a trabalhar como auxiliar ali no tatame, então a gente tinha a jornada de treinar, fazer toda a jornada de atleta, e em algumas aulas a gente estava ali de auxiliar, aprendendo a dar aula, aprendendo a conversar, aprendendo a falar, aprendendo o outro lado do jiu-jitsu, né, um lado comercial, a tratar um cliente. A gente foi pegando uma boa noção disso e não demorou muito tempo para mim montar o meu próprio espaço. Então, já na faixa roxa, a gente pediu o apoio do Casquinha, do meu pai, que também sempre apoiou, e a gente decidiu abrir uma escola. Foi bem simplão mesmo, a gente mesmo que fez o tatame. Isso foi interessante, porque a gente teve um contato de orçar tatame, ver que a gente não tinha grana para pagar, esquece, sem chance. Então a gente mesmo comprou ali o material e a gente mesmo fez. E começamos a tocar o negócio. Num primeiro momento a gente era um atleta com academia, 2 atletas com academia na mão para tocar, só que foi despertando uma paixão pelo negócio, por empreender, como trazer mais aluno, como tratar o aluno, como cuidar ali das finanças ali no final do mês. E a gente foi evoluindo. Assim como no jiu-jitsu a gente foi evoluindo na parte empresarial. Teve um momento que a gente deu um grande salto, que a gente saiu ali de uma academiazinha menor para investir para uma academia bem maior. E graças a Deus a gente foi sendo muito abençoado. O trabalho sempre... Assim, a gente fazia o nosso dever de casa, a gente trabalhava bastante, se dedicava, mas Deus sempre nos abençoou com um retorno disso, né? E através desse trabalho ali que a gente foi fazendo uma transição, né, de atleta para professor, né? De professor a gente percebeu que a gente teria que ser empresário, começar ali a entender de uma parte além de dentro dos tatames. E isso foi abrindo nossos olhos para descobrir necessidades no tatame, né? No jiu-jitsu ali na nossa arte marcial. E uma das necessidades que a gente descobriu ali nesse decorrer de monta academia, dá aula, usa o espaço, foi a necessidade de tatame. Né? A gente percebeu o quanto era difícil encontrar um tatame bom, o quanto era difícil encontrar um tatame que atendesse às necessidades de custo e de eficácia ali, de qualidade na hora da aula. E a gente começou a desenvolver um produto ali simultaneamente, né? Então no começo a vida era muito completa, muito complexa ali. Eu estava tipo lutando, ao mesmo tempo dando aula, ao mesmo tempo desenvolvendo esse produto aí para introduzir no mercado. E foi onde foi acontecendo. Pô, a ideia foi dando certa. O próximo grande passo que a gente deu foi a Tauro, cara. A gente começou a tentar achar uma forma de se envolver ainda dentro do jiu-jitsu, mas de uma forma que a gente conseguisse ter um retorno maior. Então, o mercado de tatames foi um mercado que a gente achou espaço, a gente viu que tinha muita coisa para melhorar, então a gente começou a trabalhar duro nessa questão aí de desenvolver um produto maneiro e tal. E esse sonho ele veio crescendo em conjunto com a academia. Ele foi ganhando cada vez mais espaço, Deus colocou pessoas boas no nosso caminho, isso foi muito importante. Eu acho que a gente deu sorte de ter gente boa que agregou nosso sonho e falou, bom, vamos correr junto. O Douglinhas, que é o nosso sócio na época, entrou de cabeça no projeto também. A Karen também entrou de cabeça e aí a gente começou a fazer acontecer. A Tauro ela foi saindo de uma empresa pequena para uma empresa atendendo além das regiões próximas, foi começando a sair para outros estados e ela começou a tomar uma proporção muito grande
a ponto que ela tomou a principal tempo das nossas vidas ali, né? E a gente foi percebendo que a gente ia ter que fazer um processo de transição. Nesse tempo a gente já estava praticamente não competindo e esse crescimento da Tauron ela foi ao tempo diluindo e devido a alguns acontecimentos, pandemia e tudo mais, a gente focou 100% ali na parte dos tatames, né? E aí a gente direciona hoje atualmente a nossa vida 100%. O nosso vínculo com o jiu-jitsu é levar a qualidade, é levar o tatame da Tauron Company para todo o Brasil. Hoje, atualmente, a gente atende todo o Brasil. Então a academia foi ficando em segundo plano até que a gente decidiu por parar com a academia para focar 100% na Tauron. E de lá para cá, cara, o crescimento ele foi sempre exponencial. A gente trabalhava, a gente sempre trabalhou trabalhando muito, de segunda a segunda, sem horário. E de ano em ano a gente foi dobrando, fomos agregando gente pra caramba, velho, isso é gostoso demais. Você vê assim, o sonho que no primeiro momento envolvia só a gente, só 4 pessoas ali, hoje você tem mais de 20 pessoas dependendo diretamente disso, né? E como a coisa cresceu, como tomou forma, cada pessoa que a gente foi agregando foi vestindo a camisa da empresa e a gente foi tendo condições de ir reconhecendo cada um que ia contribuindo. Então, voltando, olhando para trás de todo o processo, eu acho que cada fase foi importante. O jiu-jitsu, o que o jiu-jitsu nos ensinou em relação a ter raça, a apanhar, perder. Eu lutei acho que 20 campeonatos na branca, perdi 20. Eu fui ganhar meu primeiro campeonato na azul, né? Então, quer dizer, quando você pega para tocar uma empresa, não é qualquer coisa que vai te fazer desistir, não, velho. Você vai conseguir apanhar pra caramba e aí no outro dia você acorda e fala, não, vamos planejar, vamos fazer dar certo, vamos acontecer. E a gente sabe que o tatame de encaixe, ele era geralmente para uma necessidade de uma pessoa que tem que desmontar e montar. E não para um cara que tinha intenção de ter um negócio ali fixo, ali uma escola, e ele se manter ali, né? Então, a gente começou a imaginar um produto que atendesse e abolisse do nosso cenário nacional esses problemas que eram comuns, né? A gente sabia que isso traria muita evolução, por exemplo, mulheres no tatame, onde a academia é mais limpa, cheirosa, crianças no tatame, né? Então esse processo, além de esteticamente melhorar as escolas, ele começou a facilitar para que novos públicos praticassem o esporte. A gente teve essa experiência na prática ali, né? Quando a gente tinha a nossa escola, era nítido quando alguém chegava e falava assim, nossa, essa escola não tem mau cheiro, por exemplo, né? Um outro fator era o aluno ali presenciar que de uma aula para outra era possível higienizar um tatame. Então aquela aula, por exemplo, de no-gi, onde tinha muito suor ali cair no tatame, acabava uma aula, tinha uma brecha de 5 minutos, né? E onde a gente conseguia fazer a higienização ali, que a gente sabia, o cara tá vendo um tatame todo sujo de uma aula anterior, e aí eu posso fazer com que o meu tatame ele sirva o próximo aluno com a mesma qualidade do cara que pegou a primeira aula. Então a gente foi enxergando, na hora de bolar o nosso produto, o nosso projeto para a Tauron, o melhor produto para não só o dono, o professor aí da academia, mas para o cliente final, que é aquele cara que vai sustentar a escola, vai sustentar a academia, o centro de treinamento. E na minha opinião, na Tauron uma coisa deu muito certo por essa visão nossa que a gente tinha das bagagens anteriores. Então a gente já foi atleta, a gente já foi quem estava usando o tatame, a gente já foi dono de academia, professor, que era quem estava ali oferecendo o tatame para o pessoal treinar. E a gente tinha uma noção do que é esse universo. Então, daí hoje em dia, quando um cliente chega e fala, pô, Caio, isso aqui no tatame tá ruim, o acabamento, aconteceu isso e tal, eu procuro entender, não, é verdade, se a gente fizer de outra maneira vai ficar melhor. Então eu acho que o produto ele veio evoluindo na medida que a gente foi pegando o feedback do pessoal. E isso aí fez a diferença total. Então, hoje, eu não acredito que tenha um tatame mais confortável de se treinar, seja para um iniciante ou para um atleta de competição, do que um tatame Tauron. A gente atende o Brasil inteiro, então é até difícil eu falar nomes aqui e não citar. A gente tem muita gente, se você olhar no nosso portfólio, no nosso site, você vai ver um pouquinho do que a gente trabalha ali. Mas, no geral, a gente atende ali o jiu-jitsu como seria o nosso carro-chefe, a modalidade carro-chefe, mas o tatame ele tem sido
a tecnologia tem sido tão legal que ela tem começado até se expandir para outras artes marciais, né? Karatê, Kung Fu, né? Então, através ali do nosso conhecimento do Jiu-Jitsu, a gente hoje em dia já está atendendo a necessidade de mercado que vai além do Jiu-Jitsu. Então, o nosso perfil ali, se eu fosse resumir um avatar aqui, é o cara que ele está procurando levar para o cliente dele a melhor tecnologia, visando o amortecimento, um tatame onde que ele não vai escorregar tanto, mas ele também não vai ser abrasivo, queimar a pele, como alguns acontecem, um tatame sem encaixe, ele está querendo levar higiene, né? Nosso tatame ele permite a limpeza, ele é impermeável, ele não absorve suor, então é o perfil do cara que ele está querendo elevar, né? Ele está querendo sair de um processo onde a academia não cuidava de questões estéticas, higiênicas, para um perfil onde que ele vai atender o cliente dele com mais excelência, né? Então esse é o meu cliente, o cara que busca ser um espaço além de uma escola, tá? Ele seja um espaço ali tecnológico para o aluno dele ter o melhor desempenho, tanto na aula dele ali, com o conhecimento adquirido no decorrer da carreira dele, quanto numa estrutura, que é essencial para que tanto o atleta de alto rendimento, quanto aquele cara de esporte lá que só faz o hobby dele, né, trabalha o dia inteiro, mas que ele também tem o direito de ter um bom desempenho ali. E é isso que o meu cliente geralmente busca, né? E aí não importa se ele é um campeão mundial ou se ele é um cara que se dedicou a vida para ser professor ali. Quando chega em falar de qualidade, os dois eles devem buscar o mesmo tatame, que é o Tauron Company.